Amém. Gostaria de chamar o nosso irmão André para nos ministrar acerca dos dízimos, primícias e ofertas. Bom dia a todos, shalom, amém. Todos perceberam ou só eu percebi que a gente cultuar o Senhor pela manhã, parece que a gente acorda mais disposto, né? Eu creio que, nós não fazemos aqui na IAP ainda, mas eu creio que haverá um tempo que nós teremos o culto pela manhã. Porque eu vejo até dentro da própria palavra de Deus, né? A Bíblia diz que nós devemos entregar as primícias, né, ao Senhor. Então eu creio que se nós nos entregarmos as primeiras horas do dia em adoração a Deus, eu acredito que o nosso dia vai ser bem melhor, né? As coisas que nós tivemos que fazer durante o dia, seja almoçar com um familiar, seja sair com a família, num passeio, alguma coisa, as coisas vão muito bem. Então eu acredito que haverá um tempo que nós, sim, teremos o culto pela manhã. Ora, em nome de Jesus, que isso seja em breve, né? E isso depende de pessoas que entendem o propósito de servir a casa, de servir a igreja, de ser um instrumento, de ser servo, porque na verdade todos nós somos servos de Deus, né? Alguns entenderam, outros não, mas todos nós fomos chamados, né? O Senhor nos criou com um propósito, não simplesmente para estar na igreja, sentado numa cadeira e só receber, não. Você foi chamado por Deus para estar na casa de Deus, servindo em alguma área, em algum ministério. Então, isso depende muito daquilo que nós entendemos de Deus e daquilo que nós daremos resposta. Então, eu creio sim que, aumentando o número de pessoas, de cooperadores, pessoas que venham ajudar na obra, acredito que nós viveremos esse tempo de ter o culto pela manhã e o culto à noite, né? E eu acredito nesse tempo, amém? Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra com os irmãos, a qual o Senhor falou comigo neste tempo, nesses dias, né? De ontem para hoje eu estive meditando na palavra e eu comecei a meditar, orei ao Senhor, né? Ele, como eu disse aqui, com cada pessoa Deus fala de uma forma. Uns Deus fala versículos, né? Comigo acontece de eu estar meditando no meu período de oração ali, lendo a leitura da palavra, e o Senhor e o Espírito Santo me ministrar falando de versículos. E aí o Senhor falou comigo em Salmos, queria que você abrisse a sua Bíblia, em Salmos capítulo 37. Nós iremos ler apenas uns versículos aqui, mas nós iremos dar uma passeada na Bíblia, amém? Aleluias, glória a Deus. Então abra aí a Bíblia em livro de Salmos, capítulo 37, nós iremos ler do versículo 23 ao 25, amém? Todos acharam, hein? Se você não tiver uma Bíblia, vai estar aqui amém? Salmos 37, versículo 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendente a mendigar um pão. Eu queria que a igreja repetisse comigo esse versículo, ele é muito forte, amém? No 3 nós iremos repetir, amém? 1, 2, 3. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar um pão, né? A sua semente, amém? Eu estava meditando nesse texto. Quem escreveu esses salmos foi Salmos de Davi. Davi não escreveu todos os salmos, mas ele escreveu cerca por 60 a 70 salmos. Por isso que quando, né, a gente vê as pessoas ministrarem, falar o livro de salmos, Salmos de Davi, porque a maior parte quem escreveu foi ele. Então foi um homem muito usado por Deus, um homem que teve as suas fragilidades, um homem que teve as suas perdas, os seus erros, né, com Deus, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E eu fico meio assim, pensando, um homem como eu, como você, que tem falhas, um homem que está sujeito a erros, mas que o próprio Deus testificou a vida desse homem, diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito? Não, irmãos. Davi foi um homem perfeito segundo o coração de Deus, porque foi um homem perfeito segundo o coração de Deus, porque ele não errava nas mesmas coisas.
Davi cometeu seus erros lá atrás, teve as consequências dos seus pecados, mas era um homem que não errava nas mesmas coisas. É um homem que quando ali pecou com Betseba, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, é muito forte isso, porque fala lá num tempo em que os reis saíam à guerra. Davi não foi, Davi ficou no seu palácio, dormindo, descansando. Ou seja, Davi foi um homem, naquele período não discerniu o tempo, era o tempo de guerrear, não era o tempo de ficar ali descansando no seu repouso. E os homens foram à guerra, você conhece a história, Davi manda os homens à guerra, não vai, fica, e ele fica ansioso, ele fica no seu palácio ali, talvez ali em cima, ali na sacada, olhando, meio disperso, e ele vê uma mulher muito bonita, uma mulher Betseba, e ele vê aquela mulher se banhando, a Bíblia fala que Betseba era uma mulher muito bela, e ali já começou a entrar coisas na mente, no coração de Davi, sendo rei, talvez o diabo já começou a lançar sementes no coração dele, falou, você é rei, você pode ter o que você quiser, e aí a história vocês conhecem, Davi chama aquela mulher de Urias, seu soldado, seu capitão da guarda, Davi vai, tem relações sexuais ilícitas com aquela mulher, tem um filho, o filho morre, ele fica durante alguns dias ali, jejuando, orando, pedindo para que Deus não matasse aquela criança, que a criança não morresse, mas mesmo assim, e vem uma sentença sobre a casa de Davi, e nós sabemos o que acontece, as consequências do pecado, porque tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, há consequências. Então se você é uma pessoa que se inclina a fazer a vontade de Deus, a obedecer os seus mandamentos, irmãos, você está protegido, embora que venha dificuldades, embora que venha lutas, Deus está ali segurando, Deus ali está sustentando, mas como eu disse, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque foi perfeito, mas porque foi um homem que não pecava nas mesmas coisas. E aqui Davi, escrevendo esse salmo lindo, ele vai dizer aqui, né? O versículo 25 nós lemos, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um desamparado justo. Aqui na minha Bíblia ela diz, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Davi foi um homem que dependia de Deus, Davi foi um homem que teve um acesso ali em Deus que talvez eu e você ainda não temos, mas que está acessível para nós. Como eu disse, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque não pecava, mas ele não deslizava nas mesmas coisas, e ele escreve esse salmo lindo aqui, porque ele fala, ele tinha certeza, ele tinha convicção no Deus que ele servia, porque ele fala, eu fui moço, ou seja, aqui está falando de uma pessoa, de alguém que viveu processos, de alguém que teve as suas quedas, de alguém que teve os seus deslizes, mas de alguém que se levantou e falou, não, eu vou continuar porque Deus é comigo, eu vou continuar porque eu sei em quem eu tenho crido, e essa fé que Deus quer que eu e você tenha nele, essa dependência de que tudo vem nele, essa convicção daquilo que eu estou caminhando, daquele que eu estou servindo, naquele que eu estou depositando a minha confiança e a minha fé. E quando eu tenho essa convicção, irmão, que eu estou semeando numa terra fértil, agora falando dízimos, primícias e ofertas, eu tenho que ter essa convicção que eu estou semeando numa terra fértil. Você não está semeando em qualquer terreno, porque eu sempre tenho a oportunidade de falar aqui, você pode semear em qualquer terreno, na bolsa de valores, nesses mercado financeiro, você pode ganhar, mas você pode perder também, porque depende do homem, depende da cotação do dólar, depende de tantas coisas, mas no reino do Espírito não. Quando você semeia, você consegue ser alcançado. Quando você semeia, você recebe recompensa do Senhor. E Davi aqui, ele tinha essa certeza, essa confiança, porque ele fala, olha, eu fui moço, ou seja, eu fui jovem, mas agora eu já sou maduro, mas eu aprendi, ele diz aqui, no 25, mas nunca vi um desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Davi está nos ensinando aqui, se nós somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos colocará no muito. E Deus é um Deus pedagógico, Deus não vai ficar soltando coisas grandes para nós, se ainda houver insegurança na área financeira, na confiança nele. Então a pedagogia de Deus vai soltando aos poucos. Então se você é fiel nas pequenas coisas, à medida que eu sou fiel num pouco, e eu vou caminhando com Deus vai abrindo acessos, Deus vai abrindo portas para mim, e assim eu vou crescendo, eu vou amadurecendo. Davi diz aqui, fui moço e sou velho, ou seja, eu aprendi a depender de Deus, eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi que tudo vem dele, e para ele são todas as coisas, os recursos que eu tenho, o reinado que ele me deu para cuidar, houve um propósito, Deus estabeleceu Davi como um rei com um propósito. E quando nós entendemos que os lugares que eu e você iremos acessar, existe um propósito de estarmos lá,
Existe um propósito de o Senhor derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Existe um propósito do Senhor ter dado essa empresa para você cuidar. Existe um propósito de Deus ter te colocado nesta empresa, fazendo conexão com pessoas que podem ajudar o reino. Então, se nós não entendemos isso, a minha movimentação e o tempo que eu estou vivendo no reino, irmão, eu não vou corresponder para aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu vou usar o benefício que o Senhor está me dando, os recursos financeiros, a casa, o carro, a empresa, para benefício próprio. Ou seja, eu não vou cumprir o propósito a qual o Senhor estabeleceu na minha vida. E Davi entendeu muito isso, porque o reinado dele foi um reinado próspero. Quando Salomão assumiu ali, Salomão só gerenciou que já estava tudo feito, porque Davi derrotou todos os inimigos. Davi guerreou. E Davi aqui, quando ele fala nesse versículo, é muito forte o versículo 25. Ele diz que sou velho, fui moço e sou velho, mas nunca vi um desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Só que para que a prosperidade chegue na minha casa, na minha descendência, nas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que vão desfrutar do benefício, irmãos, eu tenho que ser justo. É justo ver a casa do Senhor precisando de recurso financeiro, precisando, nós fazemos a sala, reformamos lá o fundo e não ter, irmãos. Então é necessário nós sermos justos. Davi foi um homem que teve muitos bens, muita recompensa, o reinado dele foi um reinado próximo, porque ele foi justo. Então não tem como chegarmos diante de Deus, falar, Senhor, Senhor, abre portas, Senhor, faz isso, me prospera, sendo que nós não estamos sendo fiéis nas pequenas coisas, porque o nosso Deus é um Deus que se move por princípios. Eu sempre digo que Deus ele não responde, Deus corresponde quando nós correspondemos com Ele, quando nós aplicamos os princípios bíblicos, quando nós somos justos diante de Deus, irmãos, as recompensas vêm, a prosperidade chega. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar uma passeada na Bíblia? Abra em Eclesiastes. Glória a Deus. Capítulo 8. Versículo 5 e 6. Livro de Eclesiastes. Amém. Versículo 5 diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Versículo 6. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesará sobre ele. Nós lemos o versículo 5 e diz que quem guardar o mandamento não experimentará mal nenhum, ou seja, quem cumpre princípios, quem é obediente, quem entende que tudo vem dele, quem entende que é por ele que são todas as coisas, quem entende que a porta de emprego que está aberta, se eu estou com saúde trabalhando, foi ele quem abriu, foi ele quem deu. Quem entende que é o fôlego de vida que ele dá, quem entende que tudo vem dele, tudo aquilo que eu vou acessar no reino do Espírito, tudo aquilo que já está preparado, irmãos, já está preparado. O que temos que fazer é ser obediente aos princípios de Deus e acessar esses lugares nas regiões celestiais que já está disponível, sabe? Já está tudo preparado, ó. Lá em Efésios diz que bendito é o Senhor que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, ou seja, está preparado. Agora, por mais que o Senhor já preparou aquilo que eu preciso, as coisas que eu irei acessar, as coisas que eu irei desfrutar no reino do Espírito, a vida em Deus, a prosperidade, os acessos que eu vou ter nele, já está tudo lá, mas eu preciso acessar isso. E como é que eu faço, irmão, para acessar? Eu preciso obedecer os mandamentos, porque além de me proteger os mandamentos, eles vão fazer com que eu acesse esses lugares nas regiões celestiais, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que se move por princípios, e quando eu entendo isso, que Deus é um Deus que vela pela palavra dele para se cumprir e se move por princípios e sou obediente, eu consigo acessar esses lugares, eu consigo discernir o tempo que eu estou vivendo, o terreno que eu vou semear, as pessoas que serão acessadas através do meu dízimo, do seu dízimo, da minha oferta, da sua oferta, da minha primícia e da sua primícia, porque não tem a ver com nós. Eu sempre digo que Deus diz na palavra de Deus que nós não somos uma cisterna. Jeremias diz que o povo se estabeleceu como uma cisterna, e não, nós somos mananciais, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos é com propósito.
Nós iremos desfrutar? Vamos. Nós iremos acessar lugares em Deus, de prosperidade, de vida? Vamos. Mas isso também vai tocar vidas. Isso vai ser testemunho para que pessoas também sejam alcançadas, através do meu e do seu recursos. E não retém, irmãos. Não retém aquilo que é de Deus. Não retém a semente que Ele tem posto na sua mão. Não retenha, porque se você come essa semente, irmãos, não tem como. Não tem como chegarmos diante de Deus e exigirmos alguma coisa. Apesar que nós não temos que exigir nada, porque Deus faz se Ele quiser. Deus dá se Ele quiser. Deus dá porque Deus é misericordioso, porque Deus é um Deus de amor. Mas quando nós entendemos que tudo é para Ele, que tudo vem dEle, irmãos, nós fazemos sem peso. Nós dizimamos sem peso, nós ofertamos sem peso. Nós primiciamos, nós entendemos que quanto mais eu semeio, mais eu colho. Nós entendemos que quanto mais eu faço para Deus, mais eu recebo. E isso não para só em mim, isso para em vidas. Então não retenha. Tenha um coração aberto, tenha um coração generoso. Não deixe que o diabo venha fechar o seu coração. Não deixe que o diabo venha te fazer, sabe, ficar preso nessa área. Porque muitas vezes as outras áreas estão até fluindo, mas essa área não avança. Passam uns anos e a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a olhar talvez para aquele que não serve a Deus e falar, mas o camarada está fluindo, o camarada está crescendo e não serve a Deus. E aí começa a vir pensamentos, questionamentos a respeito do caráter de Deus. Mas por que Deus não faz na minha vida? Porque eu não estou sendo obediente. Por que eu não estou fluindo? Por que eu não estou crescendo? Porque Deus é infiel? Não, Deus é fiel. A Bíblia fala que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Você entende? Que Deus é um Deus que se move por princípios. E quando eu decido honrá-lo, Ele mesmo, quem desfruta é eu. Há deleite em Deus quando eu cumpro princípios. Amém, irmãos? Gostaria que vocês colocassem de pé. Você que vai semear, você que vai dizimar, ofertar e primiciar, nós temos a maquininha, nós temos o QR Code aqui, ao nosso lado esquerdo. Fique à vontade, sabe, irmãos? Eu acho que isso para mim, nesses últimos anos, tem sido uma chave, sabe? Eu tenho estudado muito sobre isso, sobre essa parte financeira, quando nós entendemos que nós fazemos para Deus, irmãos. E pense numa área que o diabo trabalha, irmão. Pense numa área que o diabo faz com que a gente retenha, porque o diabo sabe que se nós abrirmos o nosso coração verdadeiramente, se nós entendemos, se nós tivermos um entendimento correto dessa área, irmãos, nós vamos fluir, nós vamos alcançar níveis maiores em fé, nós vamos crescer, nós vamos fluir, nós vamos alcançar vidas lá fora que estão se perdendo, nós vamos alcançar vidas que estão ali no tráfico, na droga. Sabe? E você faz parte dessa casa, você faz parte desse ministério, você faz parte daquilo que o Senhor tem feito na IAP Palanque, nas vidas que estão vindo, nas vidas que irão para o encontro na semana que vem. Então não deixe de semear em vidas, porque se tem um terreno fértil em que eu e você desfrutamos, é no reino do Espírito, amém? Fique à vontade para estar semeando nesta casa, amém? Nós iremos orar, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te damos graça, Senhor Jesus, nós entendemos, Pai, que tudo vem de Ti, Senhor, e para o Senhor são todas as coisas, Senhor Jesus. Nós entendemos através, Senhor, do Salmos 24, que diz que do Senhor é a terra e todos que nele habitam, Senhor. Então nós temos, Senhor Deus, um entendimento claro nesta manhã, que tudo é do Senhor, Pai, os recursos financeiros que o Senhor nos dá é do Senhor, a casa que temos é Ti, a família que temos é Sua, Senhor, os bens que nós temos foi o Senhor que nos presenteou, Pai, e que nós possamos desfrutar, Pai, com o entendimento certo, que nós possamos entender e reconhecer, Pai, que nós não temos nada, Senhor Deus, é tudo de Ti, e de Ti são todas as coisas. Nós entendemos que tudo aquilo, toda a semente, Pai, que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai, os recursos financeiros que já estão disponíveis, virão com propósito, Senhor. Então, nos dá um coração sábio, nos dá, Senhor Deus, um coração, Senhor, que possa discernir o tempo e o modo, Senhor, que nós não estamos investindo a nossa semente, o nosso tempo, Senhor Jesus, num solo que não vai frutificar, mas sim num solo fértil, Senhor Jesus, que isso possa, Senhor Deus, ser frutificado, Senhor, no Teu reino do Espírito, que vidas possam ser alcançadas, Senhor Deus, que famílias possam ser resgatadas através do nosso dízimos e oferta em primícia, através da nossa obediência aos Teus mandamentos, Pai. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha proteger, Pai, a nossa semente, Senhor Deus. Senhor Deus, multiplica a sementeira dos Seus filhos, Senhor Deus. O Senhor possa multiplicar, Senhor, levanta pessoas e investidores do Teu reino aqui, pessoas que vão entendem e vão entender, Pai, que não tem a ver com nós, Pai.
tem a ver com aquilo que o Senhor está fazendo nesta casa. Nós pedimos, Senhor, venha honrar a fé de cada um, Senhor Deus. Venha honrar os seus filhos, venha abrir portas, Senhor Jesus. Senhor Deus, venha abrir acessos que ainda não alcançamos, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria, Senhor Jesus. Sabedoria neste tempo, Senhor, para discernir o tempo e o modo. Nós pedimos, abençoa a nossa sementeira, repreende o devorador, o migrador, Senhor, aquele que consome o fruto da terra, Senhor. Protege os nossos bens, protege a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos de enfermidade, de acidente, tudo aquilo que vem a roubar, Senhor, a nossa semente. Nós te pedimos, Pai, multiplica, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já te agradecemos, irmãos. Fica à vontade. Águas paradas da minha alma, leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas para dizer, provocar-te a querer-me mais do que já agita as águas para